Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre modos verbais. Então, o verbo, ele pode sofrer alterações de acordo com a intenção, de acordo com a situação. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Talvez ele compre um livro. Então, essa frase aqui, ela está no modo subjuntivo. Por que está no modo subjuntivo? O modo subjuntivo, o verbo, ele exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas. Como, por exemplo, aqui eu digo assim: talvez ele compre um livro. A outra nós temos assim: leia este livro. Então, que modo é esse quando eu digo assim: leia este livro? Esse é o modo imperativo, porque o verbo ele está exprimindo uma ordem ou um conselho. E quando eu digo assim: lemos um livro muito interessante, esse aqui é o modo indicativo. O modo indicativo, o verbo ele exprime certeza ou ações que consideramos reais. Então, de acordo com o que eu expliquei para vocês, vocês vão indicar aqui nos quadrinhos a seguir qual das frases acima você usaria para expressar certeza, ordem, conselho, incerteza e dúvida. Então, os sentidos de um verbo dependem da intenção do falante e as diferentes intenções são expressas pelos modos verbais. É o que nós vamos estudar agora. Então, o que são modos verbais? Os modos verbais, eles estão classificados em indicativo, subjuntivo e imperativo, que eu já falei para vocês, mas vamos revisar mais um pouco. Quando o verbo exprime certeza ou ações que consideramos reais, nós dizemos que esse verbo ele está no modo indicativo. Por exemplo, eu digo assim: eu vou à escola hoje. Eu estou dando uma certeza que eu vou para a escola. Outro modo, o subjuntivo. Então, quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas, esse verbo ele vai estar no modo subjuntivo. Quando eu digo assim: talvez eu vá para a escola hoje. Então, eu estou dizendo que provavelmente, eu irei para a escola hoje, não é uma certeza. E o último modo é o modo imperativo, que é quando o verbo exprime ordem ou conselho. Então, nós dizemos que o verbo está no modo imperativo, quando eu digo assim: vá para a escola hoje. Então, esses são alguns exemplos que nós podemos exprimir dos verbos nos modos verbais. Agora, vocês irão colocar em prática com a nossa atividade. Na nossa atividade, nós temos leia a tirinha a seguir e os quadrinhos com as opções adequadas. A vaca usa o rabo para espantar as moscas. A natureza é perfeita, não é? Os animais, eles são preparados para tudo. Letra A. O verbo usar do primeiro quadrinho e o verbo ser do segundo quadrinho indicam ações que aconteceram antes da fala dos personagens, acontecerão após a fala dos personagens, acontecem ao mesmo tempo da fala dos personagens. Então, turma, vejamos que aqui nós temos a nossa atividade, mas eu vou postar um vídeo com a correção, ok? Qualquer dúvida é só chamar.